Olá pessoal, vamos estar iniciando a nossa aula de Cálculos Técnicos, a aula 1. Então, inicialmente, vamos abordar aqui o conceito de razão e proporção. Relacionado à razão, é definido como razão o quociente da divisão entre dois números racionais, ou a relação existente entre dois valores com a mesma grandeza, número que indica quantidade, ordem ou medida. Então, pode-se colocar o termo razão como uma relação. Então, uma razão ela é expressa, temos aqui três formas de expressar, onde a principal que pode ser destacada é que sempre é a relação entre dois valores, dois termos, no caso aqui do nosso exemplo, A está para B. Quando comparamos duas medidas, dois valores, ou até duas grandezas, estamos determinando uma relação entre os dois números que representam. Então, vamos ver aqui um exemplo para associar mais na prática. Em uma sala de aula do ensino fundamental, existem 30 estudantes. Então, a quantidade total são 30, dos quais 10 são meninos e 20 são meninas. Então, a razão entre eles está de 10 meninos para 20 meninas, que igualando é a mesma coisa que, para um menino dentro da sala de aula, existem duas meninas. Então, observamos que essa é a relação entre o grupo de meninas e o grupo de meninos. A proporção, quando duas ou mais razões possuem o mesmo resultado. Então, já observamos que está relacionada a um conjunto de razões. Elas são denominadas de proporção. Deste modo, a proporção está condicionada à razão entre A e B, que é igual à razão entre C e D. Então, se vocês observarem, temos uma razão de A está para B, assim como C está para D. Essas duas razões vão ser denominadas a proporção. E expressa como? Temos bem aqui como exemplo, A está para B, assim como C está para D. E aqui no slide vocês podem estar observando três formas que podem ser expressa essa nomenclatura dentro da proporção. A proporção ela é a igualdade entre duas ou mais razões. Então vamos ver aqui um exemplo. Noções de razão e proporção podem ser aplicadas em qualquer cotidiano de atividades. E o nosso exemplo vai trazer aqui uma relação ao preparo de um bolo. Então, entre os ingredientes listados na receita, uma xícara de fubá de milho deve ser utilizada para 3 xícaras de leite líquido. Ou seja, está estabelecida uma razão, uma relação de 1 para 3. Então, dentro da receita, o que é? Uma xícara de fubá ela está para 3 xícaras de litro de leite. Então já estabelecemos que está de 1 para 3. Uma xícara de fubá está estabelecida a relação para 3 xícaras de leite. E aí, caso a opção for por fazer 2 bolos, será necessário o quê? Dobrar a receita. O primeiro exemplo, a razão era referente à produção de um bolo. Então, se quero produzir mais de um, no nosso exemplo aqui no caso, 2 bolos, vai ser dobrada a receita, ou seja, vai ser dobrada a razão, e aí que vai ser estabelecido o que? A proporção, que é o que? O conjunto de razões iguais. Mais de duas razões iguais é estabelecido como proporção. Então vamos lá. Ó. Será necessário dobrar a receita. Então serão utilizados o que? 2 xícaras de fubá a 6 de leite. Deste modo, a razão demonstra a relação entre o número de xícaras de fubá e de leite. Já a proporção é a relação entre as duas receitas, ou seja, as duas razões. Então, na linguagem aqui, podemos observar que a mesma forma que 1 está para 3 é igual de 2 está para 6. Então, 2 xícaras de fubá de milho está referente para 6 xícaras de litro de leite. E assim que fosse aumentada a quantidade de bolos, seria aumentado proporcionalmente as razões, de acordo com as suas quantidades dos ingredientes. No nosso exemplo, temos aqui a xícara referente ao fubá de milho e as xícaras de leite. Uma atividade para fixarmos melhor. Em um concurso público, possui 2.000 vagas, possui 2.000 candidatos, concorrendo a 50 vagas. Qual a relação entre candidato e vaga? Então, temos aqui dois números, duas grandezas, está relacionado
as vagas e aos candidatos. E o grande objetivo da questão é ver como está a competição de candidatos para uma determinada vaga. Então, o primeiro passo, vamos lá. O primeiro passo é estabelecer o quê? A relação, onde 200 está para 50. 200 candidatos para 50 vagas. Após, vamos montar de forma fracionária, que é justamente o modelo da razão, para estabelecer. E aqui temos a montagem, 2.000 sobre 50. E para estabelecer justamente o tópico, que é descobrir quantos candidatos estão disputando por vaga, vamos fazer aqui a divisão por 50, justamente para identificar a unidade. E aqui observamos que tem a relação de 40 candidatos para uma vaga. Então já podemos observar aqui que a mesma forma que 2.000 candidatos está para 50 vagas, 40 candidatos está para uma vaga. E aí a concorrência é de 40 candidatos pleiteando uma vaga nesse concurso. Outro exemplo. Em uma determinada empresa, referente aos funcionários, temos a relação de 3 homens para 5 mulheres. Então, dentro da empresa, a cada 3 homens, existem 5 mulheres. E temos um total de 32 funcionários. Qual a quantidade total de homens e mulheres? Então, o primeiro passo aqui é identificar a razão, que está 3 para 5. E após, vamos verificar a soma entre esses tópicos das razões, justamente para identificar o grupo, pois o grande objetivo da questão é identificar a proporção para ver a quantidade de homens e mulheres. Após verificarmos aqui na soma 3 mais 5, que é a quantidade de homens e mulheres referente a um só grupo, é igual a 8. Então, pegamos a quantidade de funcionário e dividimos pelo 8 para encontrar a proporção desses grupos, ou seja, a quantidade de razões. Então, já descobrimos aqui, efetuando a divisão, 32 por 8, que haverá a proporção de 4 razões. Então, vamos lá identificar visualmente para ficar mais prático. Então, a primeira razão foi estabelecida na questão, 3 homens para 5 mulheres. Só que o grande objetivo é a quantidade de homens e mulheres referente ao total de funcionário. Então, vamos lá, dar continuidade nessas razões. Observamos que no segundo grupo está 6 para 10, 9 para 15. E na última etapa dessa proporcionalidade, igual vocês podem observar aqui pelas setas, foi proporcionalmente aumentando, proporcionalmente, até chegar na quantidade final de funcionários, que é 32. Então, pela primeira razão estabelecida de 3 está para 5, podemos colocar também que é igual 12 para 20. Assim concluindo que a quantidade total é de 12 homens para 20 mulheres. Grandezas proporcionais. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja a velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. A proporção é uma relação de igualdade entre essas razões, que acabamos de ver nos exemplos, e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. A relação entre as grandezas pode ocorrer de duas maneiras, sendo diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos ver aqui esses dois modelos de grandeza. A proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade. E assim por diante. Então observamos que elas estão diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então vamos pegar um exemplo. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, são realizadas 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. Aqui no exemplo, podemos observar que, de acordo com o aumento das horas, é aumentada a quantidade de impressões. Então, vocês podem observar, aumentou um, aumentou o outro. Então, isso é diretamente proporcional.
Vamos analisar aqui visualmente. Temos aqui no quadro ó, o tempo, referente às horas, temos a numeração e logo abaixo as impressões. Então vocês podem observar que, de acordo com a quantidade do aumento de horas da produção da impressora, vai aumentando o quê? O número dessas impressões. Então, mais uma vez, visualmente, a cada 2 horas, 40 impressões, a 3 horas a quantidade aumenta para 60, a 4 horas aumenta para 80 e assim por diante. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão do tempo de trabalho da máquina e o número de cópias a serem realizadas. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Agora já é o contrário, quando uma sobe, a outra desce e assim por diante. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz pela terça parte e assim por diante. Então vamos pegar aqui um exemplo. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir o percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Então, pegando um exemplo do deslocamento em um veículo, quanto mais veloz estiver esse veículo, a distância que vai ser percorrida é menor. Então, vemos aí a proporcionalidade inversa. E o contrário também. Se o veículo vai mais lento, mais devagar, esse tempo estabelecido nessa distância, nesse percurso, vai ser maior. Então, observando aqui no quadro, João decidiu contar o tempo que levava indo para casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Então, vamos observar que aqui temos o tempo e temos a velocidade. Quando o João está a 30 metros por segundo na sua bicicleta, ele gasta o quê? 2 minutos para chegar em casa. Mas quando ele diminui essa velocidade para 15 metros por segundo, aqui o quê? O tempo já aumentou. Ele está gastando 4 minutos para chegar em casa. E assim por diante. Se ele aumentou a velocidade, o tempo vai ser menor para a sua chegada em casa. Se ele diminuiu, o tempo vai ser maior. Então, podemos fazer a seguinte relação com os números da sequência. Temos aqui a multiplicação de uma grandeza pela outra. E aí vinculamos ao resultado final, que é igual a 60. A regra de 3. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem 2 ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Então já observamos que é uma grande ferramenta para a solução dessas problemáticas, principalmente as que envolvem encontrar grandezas. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubra o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3, ela permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. E aqui está os passos para se utilizar a regra de 3. Em primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Então é importante essa construção da tabela para ter o visual gráfico para após dar continuidade na questão relacionada à regra de 3. Então, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional é o segundo passo, que é identificar essa relação, se está direta ou inversa. E no terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Então vamos ver aqui o exemplo. Temos aqui as grandezas que está vinculada ao bolo e ao açúcar. Então o primeiro passo é estabelecer essa tabela com as informações para ter o visual. Então observamos aqui na coluna do bolo tem as suas quantidades 2 e 5 e temos aqui a coluna do açúcar, onde tem 300 gramas relacionadas o quê? A construção, aliás, a produção de 2 bolos, e aqui temos o quê? Uma incógnita referente à produção de 5 bolos. Ou seja, o grande passo aqui é descobrir a incógnita, e é através do quê? Da regra de 3 que vamos descobrir esse valor. E aí é utilizado o meio, que é o meio pelos extremos, fazendo aqui com as setinhas o cruzamento das informações. Logo aqui embaixo podemos observar de forma fracionária a montagem dessa tabela. E agora vamos na atividade para ver a prática utilizando a regra de 3. Um carro com 70 litros de gasolina
ele percorre 200 km. Quantos quilômetros esse mesmo veículo vai percorrer com 90 litros de gasolina? Então, o primeiro passo é montar a tabela com as informações. Então, temos aqui as grandezas, que é os litros de gasolina e a distância. Já observamos que com 70 litros, ele percorre o quê? Uma distância de 200 km. E com 100 litros, qual é a distância que ele vai percorrer? E aí, primeiro vamos analisar, é diretamente ou inversamente? No nosso exemplo aqui, é diretamente, porque de acordo que aumenta a quantidade de litros, vai aumentar a distância que o carro pode percorrer. Então vamos lá, as setinhas para indicar que está diretamente, estão nas mesmas direções. E aí vamos fazer o cruzamento das informações para montar as razões. Então, dentro daqui das duas razões, temos a proporção, que está de 75 para 100, e aí temos 200 para x. Então vamos observar aqui. Vamos fazer o cruzamento das informações, onde fica 75x é igual ao quê? A 200 vezes 100, e aí vamos fazer agora aqui a multiplicação, para após fazer a divisão encontrar o valor de x, que é a nossa incógnita. Então, 75x fica igual a 20.000, e aí vamos fazer a divisão, que é desce o 75, passa-se o x, e aí temos 20.000 dividido por 75. E temos como resultado 266 km. Ou seja, com 100 litros de gasolina, esse carro percorre uma distância de 266 km. Quando aumentou os litros, aumentou a distância percorrida. Outro exemplo, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km faz um determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria se esse mesmo percurso, se a velocidade fosse 480 km? Então, o primeiro passo é montar as informações na tabela. Assim que for montada as informações, vamos verificar se é diretamente, ou inversamente. Nesse caso, observamos que quanto aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo. Então, é uma situação inversa. Pode observar aqui nas setinhas. E aí, vamos montar lá a nossa proporção. Montamos aqui 400 para 480, e aí 3 para x. Como se trata de uma inversa, então a necessidade o quê? De inverter. Então vamos lá fazer essa inversão. Ó. 480 para 40 e 3 para x. Após a inversão, é só efetuar o cálculo. Faz os cruzamentos, mesmo pelos extremos. 480x é igual a 3 vezes 400. Então 480x vai ser igual a 1.200. Vamos passar o 480 para fazer a divisão. Então 1.200 dividido por 480 vai ser equivalente a 2,5. Então, como é referente ao tempo de horas, vai ser 2 horas e meia. Então, a 400 km, o trem vai percorrer lá em 3 horas. Com a velocidade maior, a 480, ele vai percorrer uma quantidade de horas menor, que é 2 horas e meia. E aqui no próximo exemplo, temos aqui a Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Primeiro passo, estabelecer o quadro. Após verificar se é diretamente ou inversamente. Dentro da própria questão já podemos ver, se comprou 3 camisas a R$120, com o aumento dessas camisas o valor vai aumentar também. Então vamos lá. As setas indicando que é diretamente, e agora montar a proporção. 3 está para 5 igual a 120 está para x. Então vamos lá. Montando aqui a equação 3x é igual a 120 vezes 5. 3x vai ser igual a 600. Vamos passar o 3 para efetuar a divisão. 600 dividido por 3 vai ser R$200. Então a Bianca, nas 5 camisas, ela vai pagar R$200. E aqui podemos observar que a regra de 3 é muito importante para determinar valores que estão como incógnitas. E é bem utilizado em várias coisas, não só da matemática em si, mas do próprio cotidiano. Ficamos por aqui, fiquem em casa e até a próxima aula.
Olá pessoal, vamos estar iniciando nossa aula de cálculos técnicos, a aula 2. Para iniciar, vamos ver aqui o conceito de porcentagem. A porcentagem representa uma razão, cujo denominador é 100, ou seja, o termo porcento é abreviado usando o símbolo da porcentagem, que significa dividir por 100, e por isso essa razão também é chamada de razão centesimal ou percentual. Então vocês podem estar observando aqui na imagem. Temos o N, que representa o número com porcentagem, e aqui a sua razão, que é o número sobre 100. Saber calcular a porcentagem é importante para resolver problemas matemáticos, principalmente na matemática financeira, para calcular descontos, juros, lucros e assim por diante. Então já observamos a importância de ter esse conhecimento, principalmente para essas aplicações. Para calcular a porcentagem, deve-se primeiramente multiplicar o percentual pelo valor e em seguida dividi-lo por 100. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Calcule 20% de 200. Primeiro passo, multiplicar o percentual pelo valor. 20 vezes 200 vai ser igual a 4.000. O segundo passo, dividir o resultado anterior por 100. Encontramos os 4.000. Colocamos aqui a divisão, que vai ser igual a 40. Então, 20% de 200 é 40. Então, está estabelecido aqui. 20% de 200 é igual a 40. A forma decimal é uma possibilidade de representação e também utilizar nos cálculos de porcentagem. Então, essa utilização da forma decimal é bem comum e essencial para esses cálculos. Para encontrá-la, é necessário a realização da divisão do valor da porcentagem por 100. Então, será encontrada a forma decimal. Seguidamente, é só multiplicar pelo valor, encontrando o resultado da porcentagem. Então, aqui já é um outro método para efetuar esse cálculo. Vamos ver aqui o exemplo. Calcule 25% de 200. A forma decimal de 25 é obtida o quê? Pelo valor da porcentagem dividido por 100. Então, vamos lá. 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Após, é só multiplicar pelo valor. E aí vamos encontrar essa representação da porcentagem. Então, 0,25 vezes 200 é igual a 50. Então, 25% de 200 é 50. E aqui observamos as duas formas que podemos encontrar o valor da porcentagem. Uma atividade para fixar. Um plano de uma empresa de telefonia custava R$50. Esse é o valor da fatura. Porém, houve um aumento de 4% em cima desse valor. E a pergunta é, qual é o valor do aumento em reais e qual é o valor da fatura atualmente, depois desse aumento? Então vamos lá. Primeiro passo, eu pego o valor da porcentagem e multiplico pelo valor da fatura. Então 4%, então eu pego 4 vezes 50. Vamos encontrar 200. O segundo passo é eu fazer o quê? A divisão por 100, que é justamente a representação da porcentagem. E aí eu vou encontrar 2. E aí eu já estabeleci o quê? O valor que corresponde a esses 4%. Então vamos lá. 5 mais 2, que é o valor referente aos 4%, é igual ao quê? A 52. Então dentro da questão, podemos observar que 4% de 50 é 2, e como teve esse aumento na fatura, é só somar o valor anterior com o aumento da porcentagem, que vai dar o total de R$52. Então, a partir desse aumento de 4%, a fatura se tornou R$52. Um outro exemplo. Suponha que um produto custava R$400 e tem um desconto. Esse desconto vai ser de 15% se a compra for à vista. Então, temos determinado produto com valor, na compra à vista vai ter um desconto em percentual. João, ele aproveitou esse desconto e comprou o produto. Quanto o João pagou no ato da compra? Então, vamos lá. Então, aqui vamos fazer pela forma da transformação da porcentagem decimal. Primeiro passo, ó, pego o valor da porcentagem, que é 15, e aí eu vou fazer a divisão por 100. Vou encontrar o valor decimal. Então, temos aqui 0,15. Após, eu vou multiplicar o valor do produto, que é os R$400, pelo valor encontrado do percentual.
que vai ser equivalente ao quê? 400 vezes 0,15, que vai ser igual a 60. Então aqui já descobrimos que 15% de 400 é 60. Então vamos lá para a próxima parte. Agora é efetuar o desconto. Já que João comprou à vista, ele tem um desconto de 15%. E 15% é equivalente a R$60. Então pegamos 400, que é o valor do produto, menos R$60, que é o valor do desconto. E aí o valor pago no ato da compra à vista por João foi de R$340. Agora vamos estar trabalhando os juros simples. O juros simples ele é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicada durante determinado tempo. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses, do passado tempo. Então, a fórmula do juros simples é dada por juros, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, temos aqui a fórmula mais embaixo. J é igual a C, vezes I, vezes T. Vamos compreender aqui cada nomenclatura dessa. O J, ele representa os juros. O C representa o capital de investimento. E o I é a taxa de juros. Temos aqui a observação, a taxa deverá estar escrita de forma de número decimal. Então, para dividir, basta dividir pelo valor dado, que é por 100. Geralmente, as taxas vão vir em forma de percentual. Então, para facilitar na hora do cálculo, é só fazer a transformação para o número decimal, que acabamos de ver nos conteúdos de porcentagem. Então, eu pego o valor do percentual e divido por 100. Aí vou encontrar o número decimal, que vai ser a taxa referente. E o T está relacionado ao tempo. A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. Então tem que ter atenção relacionada aos tópicos de tempo. Então, se for em ano, tem que ser colocado em ano. Se for em meses, tem que ser colocado em meses, em dias e assim por diante. Tem que ter atenção para estar sempre na mesma referência a taxa e o tempo. E podemos ainda calcular o montante, que é o valor total recebido ou devido ao final do período de tempo. Esse valor é a soma dos juros com o valor inicial do capital. Ou seja, pego os juros que eu encontrei, pego o meu valor de capital e vou juntar. Essa denominação é o montante. E aqui temos a sua fórmula. O montante é igual ao capital vezes a soma de 1 mais a taxa mais o tempo. E agora a atividade para praticarmos. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Primeiro momento, vamos organizar as informações para colocar na fórmula. Então, o capital ele é a quantia de 1.200. A taxa ela é de 2% ao mês. Então, como orientação, efetua a divisão para transformar o percentual em um número decimal. Divide por 100, vamos encontrar o quê? Uma taxa ao mês de 0,02. Temos no tempo 1 ano e 3 meses. Como a taxa é o mês, lembre-se que tem que fazer a referência. Então, vamos transformar tudo em meses. 1 ano e 3 meses é igual a 15 meses. Estabelecendo as informações, vamos efetuar o cálculo. Então, jogamos aqui a fórmula. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 15. Então, os juros dentro desse período vai ser 360. Então, o rendimento total ao final desse período, quando for investido esse valor, é de R$ 360 a mais do que o valor do capital investido. Temos aqui outro exemplo. Um capital de R$ 400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês em um período de 5 meses resulta em qual montante? Aqui já queremos saber o total do capital mais os juros, que é o montante. Então vamos lá organizar as informações. O capital de investimento é 400. Os juros é 4% ao mês. Fiz a transformação para decimal, fica uma taxa de 0,04. O tempo é 5 meses. Então vamos lá para a fórmula do montante. Tem um M que é igual a C, vezes 1, mais a taxa, mais o tempo. Então vamos lá, colocar as informações.
M igual a 400, que é o capital, temos 1, mais 0,04, que é a taxa ao mês, e o tempo, que é 5 meses. Efetuei, encontrei o seguinte, 400 vezes 1,2. E agora vamos encontrar o valor do montante, que é 480. Então observamos que na questão foi investido R$400, e aí os juros rendeu nesse período de 5 meses 80. Então o montante foi 480. Probabilidade. A teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos que dêem os resultados prováveis ou as chances de determinado resultado ocorrer, igual a própria denominação, a probabilidade desse evento. É o ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança na concorrência dos resultados possíveis de um experimento, que é justamente o que vai ocorrer naquele evento. Então, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. Já vem novamente a nomenclatura, o que vai ser provável. Então, para compreender o cálculo da probabilidade, é necessário dominar alguns conceitos, como espaço amostral, evento e experimentos aleatórios. Vamos ver agora esses conceitos. O experimento aleatório é o experimento que, ao ser realizado várias vezes na mesma condição, ainda assim gera um resultado imprevisível. Estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Então, posso pegar um exemplo de um dado. Ao jogar um dado para cima, vai ter vários resultados onde eles são imprevisíveis. Então, podemos colocar como um experimento aleatório. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório, conhecido também como conjunto universo. O espaço amostral pode ser representado pelo símbolo grego ômega. Então temos aqui o exemplo do lançamento do dado novamente. Em um lançamento de um dado normal, o espaço amostral está dentro do conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é justamente as faces do dado, que é a probabilidade entre essas numerações. E o ponto amostral é o elemento que pertence ao espaço amostral, ou seja, um entre os vários resultados possíveis do experimento aleatório. Então está vinculado ao resultado desse experimento. Por exemplo, ao lançar-se uma moeda para o alto, o resultado da coroa é o ponto amostral, assim como o resultado da cara. Aqui observamos que dentro desses experimentos tem os dois resultados, ou cara ou coroa. E ao depender de qual lado vai aparecer, após a queda do objeto, nosso exemplo aqui é a moeda. Então o evento, ele é qualquer subconjunto do espaço amostral. O evento pode ser representado utilizando notações do conjunto, ou seja, por letra maiúscula. Então o evento ele é um subconjunto dentro do espaço amostral. Então podemos pegar, por exemplo, dentro do espaço amostral, estamos todas as regiões, um subconjunto poderia ser os estados de determinada região. Pegando o Nordeste e lá Maranhão, a questão de outros estados da região que fazem esse subconjunto, assim como outras denominação e nomenclatura. E aí o cálculo da probabilidade. Dado o experimento aleatório, calculamos a chance de um determinado evento ocorrer. Essa probabilidade é dada pela razão entre o número de elementos do meu conjunto e evento, ou seja, o número de casos favoráveis sobre o número de elementos no meu espaço amostral, ou seja, o número de casos possíveis. E aqui temos a fórmula relacionada ao cálculo de probabilidade e o que representa cada item. Temos aqui o PA, que é a probabilidade do evento, NA, que é o número de eventos, o número de elementos no conjunto, e o N ômega, que é o número de elementos no conjunto. No primeiro, é o número referente ao conjunto A. Já no segundo é a todos os elementos do conjunto. E aqui o exemplo. Em uma urna contém bolas brancas, vermelhas e verdes. Sabendo-se que nela há 12 bolas brancas, 8 vermelhas e que as 5 restantes são brancas, se uma bola for retirada por acaso, qual é a probabilidade de que ela seja branca? Então, nosso evento A é sair uma bola branca.
É isso que queremos ver a probabilidade. Sabemos que o número de A, que são as bolas brancas, é 12, ou seja, há 12 casos favoráveis. E o nosso espaço amostral está relacionado o quê? A 12 mais 8 mais 5, então o total vai ser 25. Então é todo o total do conjunto das probabilidades. Então montando aqui temos PA, que é igual a 12 sobre 25. Efetuando a divisão, encontramos 0,48, que transformando em porcentagem, tem a probabilidade de 48% de ser encontrada lá a bola branca. E aí vamos para a atividade. Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe da aluna Rose rifou uma bicicleta. A rifa ela tinha 100 números e a Rose comprou 4 desses números. Então, qual a chance de Rose ganhar a bicicleta? Então, o primeiro passo aqui, jogamos a fórmula e agora vamos preencher com as informações. Então, dentro do conjunto A, está 4, que são justamente os 4 pontos que a Rose comprou. E dentro do conjunto total, temos todas as quantidades de pontos da rifa, que são 100. E aí eu tenho aqui a razão montada e vou efetuar a divisão. Encontrei o número decimal e agora vou transformar para percentual para justamente indicar a probabilidade. O resultado foi 0,04, faço a multiplicação por 100, encontrei o quê? 4%. Então a chance de Rose ganhar a rifa é de 4%. Outra atividade, para fixarmos o conteúdo. O baralho de cartas ele é formado por 52 cartas dividida em 4 naipes. Quais são os naipes? Copas, paus, ouros e espadas. Sendo 13 cartas de cada naipe. Então, para cada naipe desse estabelecido, temos a referência de 13 cartas. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de copas? Então, vamos lá. Estabelecemos a fórmula, agora vamos preencher com as informações. Então, a primeira parte, que é o conjunto A, está denominado como 13 cartas. Por quê? Porque dentro da divisão dos 4 naipes, já estabelecemos que um grupo de um naipe tem as 13 cartas, então pertencente ao grupo A. E ao conjunto total de todo o baralho, está bem aqui no início da questão. O baralho de cartas, ele é formado por 52 cartas. Então, montamos a razão e agora vamos fazer a divisão. Encontramos o valor decimal equivalente a 0,25. Como é a probabilidade, vamos transformar para percentuais. Então, 0,25 é igual a 25%. Então, dentro da probabilidade de puxar uma carta do naipe de copas, está essa chance de 25%. E aí concluímos que para sair o naipe de copas, dentro das opções, é 25%. E aqui podemos observar que a probabilidade ela é muito usada em questão de estatísticas, para várias coisas no cotidiano das nossas vidas. Então, por isso é uma ferramenta muito importante da matemática a ser aplicada na sociedade. Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a próxima aula.